Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso Família Caridade. Vamos deixar as preocupações de lado, abrir as janelas da alma, buscando a sintonia com o nosso Mestre, com o nosso Pai Criador. Vamos ler a mensagem: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. Graças te damos, Senhor, Mestre Jesus, Deus Pai, benfeitores espirituais, pela bênção deste momento, pela bênção desta casa, pela alegria de participarmos deste banquete. Que as suas bênçãos derramem sobre nós, envolvendo o nosso irmão Sinivaldo, trazendo a ele o Pai necessário, abençoando os irmãos que não puderam vir nesta noite. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Com muita alegria que a gente recebe aqui pela primeira vez o Sinivaldo Braz Júnior, de Jales. Ele é lá do Centro Espírita Chico Xavier e vem nos trazer a mensagem da noite. Então vamos vibrar amor e aproveitar. Fique à vontade, Sinivaldo. O Antônio, esse aqui é só para gravar. Esse aparelho. Isso. Eu vou usar o microfone normalmente. Boa noite a todos. Com muita felicidade e gratidão que nós aqui estamos hoje pela primeira vez nessa casa espírita, atendendo ao convite do Antônio, que gentilmente nos deu a oportunidade de falarmos do Evangelho de nosso Mestre Jesus Cristo. E eu costumo dizer que nada melhor do que visitar uma casa espírita, visitar irmãos de outras terras, do que falando do Evangelho de nosso Mestre Jesus, que é o único roteiro seguro de que nós dispomos para nos dirigirmos pelos caminhos da vida com a devida segurança e com a firmeza moral necessária para que não caiamos, para que não venhamos a reincidir em erros passados em que já caímos, talvez num passado não muito distante, ou sim, um passado já mais remoto. Porém, erro é sempre erro, não importa a época. E a doutrina espírita nos chama à compreensão das verdades eternas que regem a vida do ser humano, tanto no corpo físico como fora dele, na erraticidade, no plano espiritual, e nos orienta em vários aspectos da vida como um todo, física e espiritual. E no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, vemos lá, e é o item que nós nos propomos a analisar hoje aqui na companhia dos nossos irmãos aqui de Estrela do Oeste, este item intitulado Perdoai para que Deus vos perdoe. E diz o seguinte, no item 1, Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aí nós passamos a discorrer a respeito do perdão. É tão difícil perdoar, não é mesmo? É difícil perdoar e muitas vezes nós não compreendemos bem o que vem a ser este perdão que nós devemos adotar com relação àqueles que de alguma forma nos ferem, nos machucam, nos ultrajam, atacam a nossa honra, a nossa personalidade e muitas vezes atingem até mesmo o nosso orgulho, considerando que ainda o trazemos conosco, não é? Só que se nós analisarmos bem a natureza do ser humano, nós vemos que alguns fatores até físicos, orgânicos, nos predispõem a um embate com aquele que nos inspira antipatia. Quando nos vemos diante de um inimigo ou de um desafeto, o nosso corpo apresenta algumas reações. As pupilas se dilatam,
o sangue se concentra na musculatura. Vocês já ouviram dizer, é só uma pergunta retórica, não precisa nem responder, vocês já ouviram dizer que quando alguém que teve algum problema com uma outra pessoa, quando um vê o outro, já ouviram dizer assim, ó, o fulano quando viu o Bertano ficou pálido? Ficou, porque o sangue se concentra todo na musculatura. Isso é da natureza humana, é o instinto de defesa. E aí nós observamos que Jesus nos manda perdoar. E aí nós vemos aquela pessoa que nos inspira antipatia, nós pensamos, meu Deus, o que vai ser agora? E logo já esperamos tudo que há de pior para acontecer. Mas se nós tivermos a coragem, porque a verdadeira coragem diante de um desafeto ou de um inimigo, a verdadeira coragem é não revidar. A verdadeira coragem é enfrentar a opinião pública que nos cobra uma reação diante de uma determinada ofensa. A verdadeira coragem é perdoar. E aí é que entra a grande questão. Quando falamos em perdoar, ninguém está falando que você tenha que dar a chave da sua casa para aquela pessoa que você perdoou e que você sabe que pode te trazer problemas. Não é isso. Ninguém está falando que é para dar a chave do cofre, dar a chave do carro, abrir as portas da sua intimidade para esta pessoa. Perdoar é não ter desejo de vingança, não ter rancor, não ficar alimentando aquele sentimento de ódio terrível que acaba gerando duelo. Sabe aquele duelo do tipo, quando eu ver a pessoa eu vou falar isso para ela, e é o duelo mental. Se ela falar tal coisa, eu digo tal coisa, e isso pode gerar uma doença psiquiátrica, mental mesmo. Quando houver a necessidade de perdoarmos, façamos isso de forma discreta e de coração, sem impor condições para que nós concedamos à pessoa que nos ofendeu o nosso perdão, sem impor condições, há quem perdoe, mas para ter a estima da sociedade, para que as pessoas digam, olha como fulano é bom, ele perdoou, olha que grande alma. Ou então impõe condições àquele que nos pede perdão para perdoá-lo. Eu te perdoo, mas você tem que fazer tal coisa. Eu te perdoo, mas você tem que fazer isso ou aquilo outro. Há pouquíssimo tempo atrás eu fiquei sabendo de uma pessoa que teve um problema, se desentendeu lá com uma outra pessoa e começou a impor condições. Começou a impor condições para que o seu perdão fosse oferecido. E não é isso que Jesus nos pede. Não é isso que Jesus nos pede. Pedro, o apóstolo, certa feita, perguntou para Jesus, está no Evangelho, inclusive na lição de hoje, porque Pedro era um homem vivido, era o mais velho, salvo o melhor juízo, dos apóstolos. Então ele já sabia que o tempo todo a gente encontra percalços na convivência. Nós encontramos, como que eu vou dizer, alguns deslizes dos nossos irmãos, mas ele sabia também que ele também errava com relação aos seus irmãos. E Jesus, conhecendo a natureza humana e conhecendo Simão Pedro, o apóstolo, quando ele fez a seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Entendamos aqui o pecado como erro. Quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver errado contra mim? Jesus então, aí ele mesmo propõe até 7 vezes. 7 é um número cabalístico, não é? Então acho que ele imaginou, acho que 7 é o limite. Jesus então responde: não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. Será que a pessoa vai errar contra a gente só 490 vezes? E quando ele fala próximo, ele não quer dizer que a mesma pessoa vai errar 490 vezes. Mas se nós analisarmos o dia que
passamos a ter domínio sobre nós mesmos, nos assenhorear das nossas faculdades mentais depois que reencarnamos. Quantas vezes erraram contra nós? Quando Jesus disse 70 vezes, 7 vezes, ele quis dizer que era sem limites, queria dizer que era sem limites. E no livro Consolador, na questão 338, diz o seguinte: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? E quem responde é o Emmanuel. Ele diz o seguinte: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode errar também 70 vezes 7 vezes. Então, Jesus nos aconselha a perdoarmos então sem limites. Mas ele está querendo dizer também que nós, além de perdoarmos sem limites, nós erramos sem limites. E tem um meio muito fácil da gente ter uma noção do impacto das nossas palavras e dos nossos atos nas outras pessoas. E nos coloquemos no lugar delas, é a chamada empatia. Quando a gente pensar em falar alguma coisa para alguém, pensa o seguinte: o que eu sentiria se alguém fizesse comigo o que eu acabei de fazer, ou o que eu estou pensando em fazer com essa pessoa? Então nós devemos perdoar sim, 70 vezes 7 vezes, ou sem limites, porque é sem limites, não é? Mas nunca esqueçamos, tenhamos sempre em mente que nós erramos sem limites. Da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, principalmente com relação ao próximo mais próximo, que são aqueles que convivem conosco. Já pararam para pensar quantas vezes nós damos uma resposta mais ríspida, uma resposta um pouquinho mais amarga para aquela pessoa? Muitas vezes não, né? Porque afinal de contas quem deu a resposta fomos nós. Mas se pararmos para pensar, do começo ao fim do dia, já existem várias razões para nós perdoarmos e para a pessoa nos perdoar. Aqueles que convivem de forma mais estreita, geralmente dentro do lar ou no local de trabalho. O perdão, a lição do perdão, é uma lição atualíssima do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Se ele fosse seguido à risca no mundo, preservando-se naturalmente a intimidade própria, inclusive a segurança de um país com relação ao outro, muitas guerras seriam evitadas, inclusive aquelas lá do Oriente Médio, bombardeios, enfim. Não me cabe aqui analisar os motivos que levam este ou aquele país a bombardear o outro. Não me cabe aqui ingressar no mérito do conflito, mas o perdão apagaria muitas coisas. Então, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma vez, só para ilustrar e para dar um exemplo de perdão genuíno, o Chico Xavier tinha um amigo que até ia lá na casa espírita, frequentava o centro em que ele ia naquela época, salvo engano ainda era na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba. O indivíduo parou de falar com ele, parou do nada de falar com ele, se afastou. Era uma pessoa com quem ele tinha contato, e ele começou a ficar incomodado, porque nós sabemos, né, o caráter e o grau de elevação moral do médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. E foi indo que aquilo começou a incomodar ele, mas começou a incomodar muito. O que ele fez então? Aqui no Evangelho fala que quando a gente tiver alguma coisa contra alguém, ou quando um irmão tiver pecado ou errado contra nós, para a gente procurá-lo e procurar a se entender com ele. Se ele nos ouvir, teremos ganhado um irmão. E se ele não ouvir, fizemos a nossa parte, aí passa a não ser mais um problema nosso. Mas o Chico Xavier, como um ótimo observador
dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo, procurou o indivíduo. Bateu palma lá na casa dele, na frente da casa dele. Nisso me sai um indivíduo. Chico Xavier, ele, pois não, de maneira um pouco seca. O Chico olhou para ele e falou: meu irmão, tenho notado que você está diferente comigo. Não tem me cumprimentado, tenho até a impressão de que tem me evitado um pouco. E eu gostaria de saber o que eu te fiz. Se te fiz alguma coisa, eu peço a você para que me perdoe, que não tive em momento algum a intenção de ofendê-lo. O indivíduo olha então para ele, não disse se ele fez alguma coisa. Entendamos bem o alcance disso tudo, e isso acontece mais do que a gente imagina. Olhou. Escuta, porque o Chico pediu para que o perdoasse. Você está me pedindo perdão porque você é humilde ou porque você é sem vergonha? Chico Xavier pensou um pouquinho, tinha que ser ele mesmo, né, numa ocasião dessa, para fazer isso. Olhou para ele e falou: porque eu sou sem vergonha. Virou as costas e foi embora. Vejamos que a gente deve perdoar. O perdão é um dever cristão e, por consequência, espírita, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. A doutrina espírita é a religião, é uma religião pautada no cristianismo, que é uma extensão dele próprio na roupagem de consolador prometido e cristianismo redivivo, com o propósito de reviver o cristianismo dos tempos apostólicos, dos tempos primitivos. O que é que nós devemos fazer então? Não deixar que as pessoas tripudiem em cima da gente, porque queremos perdoar e sermos humildes. Não é isso. Jesus ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe seu irmão de forma ilimitada. Mas nós, conhecendo a natureza do ser humano como nós conhecemos, e vou mais longe ainda, conhecendo a nossa própria natureza, porque nós sabemos até onde a gente vai e temos uma noção exata do grau de imperfeição que nós temos, inclusive para fazer uma análise bem sincera da nossa natureza, ou do nosso grau evolutivo, digamos assim. É só observar o que a gente pensa quando estamos sozinhos. Sabe, naqueles momentos que a gente já fez a nossa prece e deita na cama para dormir, antes de conciliar o sono, antes de pegar no sono, analisa o que é que você pensa ali, sozinho, sem ninguém, entre aspas, vendo ou ouvindo o que pensa. Então, a partir daí a gente tem uma ideia um pouco mais clara do que vai no imo da nossa alma, no nosso íntimo. Então nós conhecemos a natureza do ser humano, porque conhecemos a nós mesmos e que somos espíritos imperfeitos. Aí você para e pensa: conheço a natureza do ser humano, então eu devo perdoar, mas não é para deixar a pessoa te esculhambar porque você está querendo perdoar. Não é isso. Não é isso que é para fazer. Eu conheço uma pessoa que disse assim para outra, tiveram lá um desentendimento, ela ofendeu uma pessoa, um ofendeu ao outro, aí numa conversa ela vira para a pessoa e diz assim: eu não te perdoo por causa daquele dia, porque aconteceu aquilo, aquilo e aquilo, esquecendo que ela fez antes para deflagrar aquilo tudo. Ou seja, ela estava querendo que a pessoa se arrojasse aos pés dela, implorando por perdão, implorando para se retratar, e não é isso. Perdoa, mas não deixa as outras pessoas tripudiarem em você. Não é isso que é para fazer, e nem ficar se aparecendo. Aqui no Evangelho fala que aquele que, em qualquer contenda, que aquele que se mostra mais conciliador, que procura abrandar ao máximo possível um desentendimento, vai obter sempre a opinião das pessoas, vai obter sempre a simpatia das pessoas imparciais. Mas não que devamos fazer isso por propaganda,
para fazer uma propaganda, um merchandising social, para promover a nossa personalidade, não é isso. Mas que possamos sempre, pelo menos, tentar fazer mais e melhor. No entanto, nós temos a certeza de que os maiores problemas de relacionamento que nós encontramos, muitas vezes vêm do nosso passado. Muitas vezes vêm do nosso passado culposo. Ou então, porque já fomos ofendidos por alguém no passado, e a impressão que a gente tem é que algumas pessoas, e muitas vezes esses mesmos com os quais já nos encontramos, parece que quer prejudicar mais ainda, para ver até onde a gente vai. Parece que a pessoa quer nos testar. E tem uma passagem extraída do livro Entre a Terra e o Céu, que eu achei muito interessante, eu vou contar para vocês o que houve lá. Havia um indivíduo de nome José Esteves, e ele era casado com uma senhora de nome Lina Flores, e eles participaram da Guerra do Paraguai, auxiliando nos cuidados com os feridos. No entanto, a sua esposa não foi fiel a ele, se envolveu com um indivíduo de nome Júlio. O Júlio, então, era um amante. Passado um tempo, a mesma Lina passou a relacionar-se com um senhor de nome Armando. O primeiro amante se revoltou porque a sua, como que eu vou dizer, a sua enamorada ou a sua amante o traiu com uma terceira pessoa. Mas, gente, quem que foi mais traído aqui? O marido, José Esteves. Esse Júlio, então, ingeriu veneno, um corrosivo, mas como ele estava no meio, digamos assim, médico, conseguiram socorrê-lo. Livrou-se do suicídio por envenenamento, mas danificou toda a parte da sua garganta, a glote, toda essa região aqui, do esôfago. Só que não contente, atirou-se nas águas do rio Paraguai, considerando que estavam na Guerra do Paraguai. Mas o tempo passa, como passa para todo mundo. Numa reencarnação posterior, o mesmo José Esteves agora ficou noivo de uma senhora de nome Zumira, que é a Lina Flores, que foi sua esposa lá atrás. Essa Zumira terminou o noivado com ele porque ela queria casar-se com um senhor de nome Amaro, que foi o seu segundo amante lá na época da Guerra do Paraguai. Lá ele era o Armando. Tá claro, são muitos nomes, mas é uma passagem que envolve as mesmas personagens. Então, o que era marido lá atrás, ficou noivo na reencarnação atual, daquela que lhe traiu com duas pessoas. Só que chegou num determinado momento, já é um sinal de melhora da nossa irmã. Na condição de Zumira, ela chegou nele e falou: eu não quero mais, não é isso que eu quero, não vai dar certo. E ficou noiva do Amaro, casou-se com o Amaro. Só que o Amaro, ele já tinha um filho, o nome do menininho era Júlio, que ele teve com a sua primeira esposa de nome Odila, que faleceu. Ela desencarnou, ele contraiu núpcias com a nossa Zumira. Só que a Zumira disputava o amor do marido com o filho de nome Júlio. Gente, quando a pessoa se une a alguém que tem um filho ou uma filha, já vai sabendo, você vai ter que tratar bem, como se fosse seu. Porque imagina que fosse um filho seu na mão de outra pessoa. É a velha história de se colocar no lugar do outro. Só que ela ficou inconformada, não suportava o menino. E certa feita, num passeio na praia, de maneira meio que sem querer, ou seja, dolosamente, intencionalmente, deixou que o menino se afogasse. Pela segunda vez, o garoto reencarnou e teve o nome de Júlio. Esse que se afogou era o mesmo
que se jogou nas águas do rio Paraguai. E a nossa irmã deixou o garoto desencarnar. Passou um período, depois de muitas tentativas, ela conseguiu engravidar. Que gravidez difícil que foi, para conseguir segurar a gravidez. Para usar um ditado popular, as nossas senhoras aqui presentes sabem bem o que é isso, não é? Se não passaram, viram alguém passar. Até que por fim a gravidez, para usar um termo que a minha avó sempre falava, vingou. Nasceu a criança, e como havia desencarnado um menino de nome Júlio, resolveram então pôr Júlio de novo, porque eles não sabiam que já era a terceira vez que aquele espírito reencarnava com o mesmo nome. Eu fico imaginando, só para dar uma descontraída, se na próxima encarnação alguém resolver me pôr o nome de Sinivaldo de novo. Aí já vai ser uma prova, né, gente? Uma vez só tá bom. Mas enfim, pela terceira vez, Júlio. Mas Júlio ainda é um nome comum, né? Graças a Deus. Imagina ele pela terceira vez, Sinivaldo. Não, ia ficar difícil para a criança. Mas o fato é que esse garoto, em razão daquele envenenamento, o primeiro, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando fala assim: fulano fumou a vida inteira, não aconteceu nada com ele, então eu vou fumar. Fulano bebeu a vida inteira, então eu vou beber. Tudo que prejudica fica no perispírito, a lesão fica no perispírito, que é o corpo espiritual, que dá forma a esse corpo. E isso não tem como apagar. E os abusos, os excessos ficam refletidos nele. O irmão que tentou se suicidar lá na época da Guerra do Paraguai por envenenamento e que não desencarnou por envenenamento, passou a ter um problema sério de Krupp, que é um problema também na garganta, que gera consequências de ordem respiratória, uma obstrução aguda da laringe devido a uma infecção, alergia, um corpo estranho ou tumor, que provoca tosse, rouquidão e pode levar à asfixia. Onde ele lesou com envenenamento? Na região da garganta. E passou a ter problemas, muito sofrimento. A Zulmira fazendo de tudo porque era o único filho. Precisaram então acionar o hospital. O hospital mandou um enfermeiro. Quem veio? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. O Mário Silva. O mesmo que ela traiu quando era José Esteves na época da Guerra do Paraguai, e que depois largou ele para ficar com o ferroviário, o Amaro. Só que quando a providência divina nos coloca frente a frente com um desafeto, principalmente quando a gente é o ofendido, a gente tem que abraçar aquele momento como Paulo de Tarso abraçou a missão que Jesus deu para ele às portas de Damasco, porque quando ele foi para o deserto, ele ficou 3 anos no deserto, não podia desistir, era tudo ou nada, e ele enfrentou a vida e passou a trabalhar de tecelão e conseguiu abraçar a sua missão. Assim nós devemos fazer quando surgir a oportunidade do perdão, principalmente quando é muito difícil. O que ele fez então? Chegou na porta da casa, primeira coisa que vem à cabeça: vocês não vão me receber, porque afinal de contas eles me lesaram, não é? Foi recebido de forma muito amigável pelo pai da criança e pela mãe, ou seja, ela largou dele para casar com esse indivíduo, a Zulmira. Aí ele entrou, todo cerimonioso, cumprimentou de forma séria e passou a prestar os devidos cuidados com zelo à criança, mas aí ele pensava: a vida desse menino está na minha mão. Eles riram-se de mim no passado, será que não seria minha vez de eu dar o troco? Aí vocês devem estar pensando assim: mas era uma vida, não é possível que ele pensou isso. Gente, o ser humano, na hora que tem a chance da desforra, ou que a vingança está ao seu alcance, se não estiver muito bem preparado, ele erra de novo. Mas aí ele começou a se lembrar que ele ouviu um culto do Evangelho na casa de uma senhora amiga, que depois ele desposaria ela com 3 filhos. O que houve então? Ele começou a se lembrar do Evangelho.
de tudo que ele ouviu no culto do evangelho na casa dela, que veio em hora oportuna, antes do atendimento a essa criança, ao Júlio, e atendeu, conseguiu vencer os fluidos negativos que ele liberou no momento da dúvida. Clarencio, ministro lá de Nosso Lar, que acompanhava juntamente com André Luiz, conseguiu neutralizar. E ele então fez o que pôde pela vida do menino, até que precisaram chamar um médico. O médico veio, acabou a parte dele, ele saiu até com remorso do que pensou, ganhou a via pública. O médico veio e falou para o pai, o Amaro: olha, não há o que fazer pelo seu filho. Não temos o que fazer pelo seu filho. Infelizmente, ele está chegando próximo dos momentos derradeiros da sua atual reencarnação. Se o senhor tiver fé religiosa, o senhor pede a Deus para ver o que pode ser feito pelo seu filho. Mas a medicina do mundo não tem mais o que fazer. Nisso, Clarencio elucida o André Luiz, que estava junto com ele. O futuro do Júlio, o Júlio, exige a frustração do presente. Por quê? Por causa do suicídio. Para ele dar valor na vida física. Por isso já perdeu a encarnação em tenra idade. E serviu de prova para a mãe, que em termos... vamos falar um termo assim, corriqueiro no meio judiciário, cometeu um homicídio por omissão. Mas como não teve uma investigação, não teve nada disso, passou, mas a consciência acusa. Só que passou um determinado período, depois de todo esse problema, a mãe do menino precisou de doação de sangue. E foi aí que o Mário Silva, que foi preterido inclusive, que ela preferiu o pai da criança do que ele, auxiliado pela senhora, onde ele assistiu o culto do evangelho na casa dela, resolveu doar sangue para ela porque ela precisava, e ele era doador, e salvou a vida da mulher que lhe trouxe o grau de sofrimento mais acentuado naquela encarnação, e que já vinha fazendo ele sofrer desde uma encarnação anterior. Agora, se a gente analisa essa trama, a gente entende por que Jesus recomendou o perdão de forma tão incisiva. Porque conhecia a natureza do ser humano e sabia que ponto ele poderia chegar, e a que ponto, eu não vou nem dizer ele, eu vou dizer nós, a que ponto nós podemos chegar quando queremos alguma coisa de forma muito ávida e de forma egoística, acabamos lesando, ferindo um coração, um irmão, sem o menor senso de responsabilidade, e aí, isso aí gera inúmeros traumas que, se a pessoa não tiver uma base religiosa, não tiver uma orientação religiosa, ela não aguenta e sucumbe, ou sucumbe adoecendo, outros sucumbem da pior forma possível, que em alguns casos pode ser um suicídio, quando na verdade enfrentar é o melhor caminho. E perdoa e esquece. Esquecer, o esquece, também carece de alguma explicação. Nós não vamos esquecer da pessoa completamente, nem o que ela nos fez. Porque às vezes há quem diga assim: eu acho que eu perdoei, mas eu não consegui esquecer totalmente. Não, você vai esquecer. Um dia eu ouvi uma frase que diz o seguinte: esqueça o mal que lhe fizeram, mas não esqueça os nomes. Por que isso? Para não se colocar de novo numa condição em que a pessoa possa te prejudicar de novo. Não é para remoer o erro do outro. Então, esqueça o que lhe fizeram, mas tome cuidado, porque afinal de contas a pessoa pode se sentir à vontade para te prejudicar de novo, principalmente quando viu que você perdoou. Tenhamos esse cuidado, mas nunca deixando de perdoar. Inclusive, em algumas situações da vida, é melhor que a gente já desvie a rota da contenda antes mesmo que ela tome proporção. Mais uma vez, valho-me
de uma passagem vivenciada pelo nosso irmão Chico Xavier. Ele trabalhava numa venda, que seria hoje uma mercearia, né? Lá em Jales teve muita venda, eu acho que aqui teve também, né, Antônio? Venda. Sim. Venda é típico de cidade pequena do interior. Então ele trabalhava lá na venda do Sr. José Felizardo, só que era assim, vendia mantimentos, no entanto vendia também aquela pinguinha no final do dia para aquele pessoal que trabalhava no campo, que gostava de ir ali, comprar o fumo de corda, tomar uma pinguinha. Só que em todo meio que a gente frequenta aqui na terra, sempre tem alguém que é problema. Sempre tem alguém que é problema, que é mais difícil. Tinha lá um senhor de nome Honorato. O Honorato estava todo dia ali, mas por qualquer coisa ele já exibia um punhal. Já para amedrontar a pessoa, não se tem notícia de que ele tenha usado punhal, mas punhal e arma não precisa usar, basta mostrar, não é? Basta mostrar. Ele então, certa feita, o Chico Xavier já estava se envolvendo numa discussão com ele, e já no ímpeto de dar continuidade, se recordou da prece, e começou a fazer a sua oratória. Nisso surge a senhora, a dona Maria João de Deus, mãe dele, que desencarnou quando ele era criança, e disse o seguinte para ele. Ela usou um meio ótimo para fazer ele parar: Chico, você toma cuidado com o que vai dizer e evita discussão, porque um dia ele pode vir a ser um benfeitor. Mas quando alguém já está em vias de nos ofender verbalmente, nós como seres humanos, não é? Imperfeitos que somos, e na maioria das vezes nós somos a vítima. Tem um advogado que vai lá no cartório que eu trabalho, ele chega, quando a gente vai falar alguma coisa para ele de algum cliente dele, ou que ele precisa apresentar alguma manifestação, ele olha para a gente e fala assim: quem é o inocente? Que é cliente dele, né? Então geralmente nós sempre somos a vítima, né? Pelo menos lá em Jales é assim, eu não sei se aqui em Estrela é assim também. Então o que acontece? Nós nunca achamos que a pessoa vai ser um benfeitor, em momento algum, que nós nunca vamos precisar dela. Mas num domingo de manhã, o Chico, na companhia do seu irmão José Xavier, foi para o campo, para a zona rural, nos arredores de Pedro Leopoldo, em busca de ervas medicinais, como grelos de samambaia, carqueja, velame. Estão lá à procura das ervas que seriam utilizadas para fazer remédio para as pessoas carentes. Só que lá na região dele, lá naquela região, é muito montanhosa, tem muitos terrenos acidentados. Aqui você está no topo de uma montanha, de repente você desce. Muitas vezes, quando cai a neblina, cai de uma vez. Como essas neblinas que às vezes dá nas rodovias aqui da região, e eles não viam nada. Não viam um palmo à frente do nariz, e andaram ali por cerca de 2 horas sem achar o caminho de volta, porque no mato, ou você conhece o caminho, ou você vai se perder. O que o Chico Xavier fez de novo? Recorreu à prece. Começaram a fazer preces. O Chico começou a fazer prece, gente, mas parecia que o plano espiritual estava surdo. Ninguém. E o Chico Xavier via e ouvia espíritos que nem vocês estão vendo e ouvindo eu, e nada, até que por fim avistou uma casinha ali no meio daquela vegetação agreste, vegetação tanto quanto fechada. Falou: é ali, vamos bater lá. Bateu na porta. Inclusive é um hábito que até hoje as pessoas do campo têm. A porta estava aberta praticamente. Bateu, abriu. Nisso ele escuta uma voz: Chico, você por aqui? Quem era? O Honorato, com quem ele quase discutiu lá na venda do Sr. José Felizardo. E já foi, deu um abraço nele. Aí ele deu comida, provavelmente deu água também, e mostrou o caminho de volta. Nisso surge a mãe do Chico Xavier, falou assim para ele: não te falei que ele poderia ser um benfeitor? Entendeu, Chico? Ele entendia. Quer dizer, deixaram para ele chegar lá e a lição surtir aquele efeito mais firme.
Não é melhor evitar a contenda? Ainda vou dizer mais. O honorato me lembra Pedro, o apóstolo, porque quando o centurião romano bateu no rosto de Jesus, ele arrancou a orelha dele. Jesus colocou novamente a orelha no lugar e disse para ele o seguinte: Pedro, Pedro, embainha tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. E era um homem do coração muito bom. Judas deu o beijo da traição. O que era melhor ali? Um homem bruto, mas do coração bom? Ou um cheio de modos e artimanhas e que colocou o mestre a perder? É melhor o homem mais bruto, e que seja útil no momento que a gente precisa dele. Então, às vezes alguém nos ofende aí na nossa vida, nessa correria que todo mundo tem, não é? E aí a gente observa que sujeito bruto. Meu Deus, há quem diga assim: nossa, que espírito de porco. Aí você vai analisando, aí depois surge um momento que a gente vê, não, mas esse cidadão aí, ele tem um coração bom. Ele é bruto sim, não é fácil lidar com ele não, mas tem um coração bom. É uma pessoa que auxilia. Eu vou contar para vocês o que eu vi essa semana. Graças a Deus eu nunca me desentendi com a pessoa. Mas tem um indivíduo lá em Jales, eu trabalho num posto de gasolina. Isso aconteceu ontem. Toda vez que eu chego no posto, parece que ele está de cara feia para mim. Eu fico olhando nele, eu cumprimento, ele responde. Mas aquela pessoa do senho carregado. Quem que tinha o senho carregado? Muito conhecido nosso. O Emmanuel. Logo que ele começou a trabalhar com o Chico, mas é um espírito boníssimo. Eu chego lá no posto, o indivíduo está meio sisudo. Aí está sempre uma moça junto com ele ou um outro garoto, de nome Nilton, que acabou até ficando amigo meu. Bom dia, fulano, bom dia, fulano, bom dia. Ele, bom dia. O cara mal esboça um sorriso. Acho que eu vi ele sorrindo uma vez. Só que ontem, na hora que eu estava chegando no meu local de trabalho, virei a esquina, numa esquina movimentada de Jales, um homem caído, com uma bicicleta, entortando os braços. Logo vi que o que estava causando aquilo tudo não era o tombo, ele caiu porque passou mal, jorrando sangue pelo nariz e pela boca. Mais do que depressa coloquei a moto no pezinho, para eu poder descer e pegar o celular, e fui chamar o SAMU. E eu vi que esse mesmo indivíduo que trabalha no posto estava atravessando a rua. Aí de repente eu vi ele fazendo uma curva para a esquerda, como se fosse entrar no estacionamento do fórum lá da cidade de Jales. Eu falei, provavelmente ele está vindo resolver algum problema aí com a justiça, ou tem algum processo contra alguém, deve estar parando para entrar no fórum. Sabe para que ele parou? Para segurar a cabeça do homem, porque tinha indícios de uma crise do tipo epilética, mas eu acho que era até coisa pior, porque estava saindo muito sangue pela boca, não só pelo nariz. Até o SAMU chegar, ele ficou lá segurando a cabeça do rapaz. Aí eu lembrei daquela imagem dele. Só que assim, eu repito, eu nunca tive problema com ele, mas só que eu só achava ele sisudo. Inclusive eu tomava cuidado até para falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei, vai que ele está bravo e não gosta, e é uma pessoa de bom coração. E vou falar o que mais me faz achar que ele é uma pessoa de bom coração. Estava saindo muito sangue, e a gente sabe que sangue transmite doença. Com todo o cuidado do mundo, ele pegou a cabeça já é um senhor, e segurou de uma forma que o sangue não pegava nele, mas não ficou com medo, com aquele ranço, com aquele receio. Ai meu Deus, será que eu vou pegar uma doença aqui? Não. Tratou o homem com carinho, com respeito, enquanto eu chamava a viatura do SAMU para ir lá atendê-lo. E aí eu comecei a pensar, já estava às vésperas de vir falar aqui, né? Porque foi ontem, ia falar sobre o perdão, e querendo ou não, sobre o caráter do ser humano, né? A natureza do ser humano. E eu vi aquilo tudo. Você está vendo? Às vezes a gente acha que a pessoa não é boa,
ou porque é o jeito da pessoa, a criação da pessoa que a gente tem que considerar também. A gente não sabe como que as pessoas foram criadas. Enquanto um pai e uma mãe, quando o filho cai, corre lá para socorrer, às vezes tem outro que fala, levanta, senão você vai apanhar. Isso acontecia muito antigamente. A gente não sabe qual foi a criação. E eu vi que esse indivíduo era uma boa pessoa e que não merece a minha antipatia nem a antipatia de ninguém. Então a gente deve ter cuidado com os pré-julgamentos que nós fazemos. Eu estou me referindo a mim também e em primeiro lugar. E procurar sempre adotar uma conduta amena com relação aos nossos irmãos em humanidade, porque tanto quanto nós, eles também têm problema. E que saibamos perdoar, sem deixar que as pessoas tripudiem em nós. Tem que manter aquele instinto de defesa, não é? Tem que manter aquele instinto de defesa. Uma vez, isso é uma fábula, havia uma serpente no vilarejo, para encerrar, e a serpente estava dando bote em todo mundo. Passava, ela mordia. Não dava bobeira, daquelas bem rápidas, sabe? Tipo a mamba, salvo engano tem lá na Índia. Procurem na internet, mamba ou mamba negra. Mamba negra mata leão, o veneno dela. E ela ia, a pessoa passava, ela mordia. Aí um dia, de tanto povo reclamar, apareceu lá São Bento e foi falar com a cobra. Falou, minha irmã, o que está acontecendo? Você está dando bote em todo mundo, está mordendo todo mundo, está virando um caos aqui, o vilarejo, você precisa parar com isso. Aí ela ouviu, passou o tempo, certa feita volta lá São Bento, a cobra com o olho inchado, sem as presas, para usar um termo bem popular, ela estava banguela. Aí ele foi lá, São Bento, falou assim para ela, escuta minha irmã, mas o que aconteceu? Ela falou assim, o senhor não falou para eu parar de dar o bote, atacar as pessoas? Aí vem a lição. Ele falou assim, não, eu falei para você parar de atacar, mas eu não falei para você parar de mostrar os dentes. E com o ser humano é assim, a gente tem que ter uma postura de defesa, tem que ter uma postura, tem que perdoar, tem que ser brando, mas mantenha-se vigilante. Como disse Jesus, vigiai e orai. Em outra passagem, seja que devemos ser prudentes como as serpentes e manso e humilde como os pombos. Tenhamos o cuidado de perdoar, mas com cautela, com prudência. Eu finalizo então dessa forma, agradeço a atenção de todos vocês e ao convite mais uma vez que foi trazido a mim na pessoa do Antônio, para estar aqui falando do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus e Deus nosso Pai abençoe a todos nós e que nos acompanhe de volta aos nossos lares e que possamos levar para lá a paz que nós aqui encontramos. Que assim seja.